Continuando o pastor de Hermas, primeira parábola, capítulo 50. Ele me disse: Vós, servos de Deus, sabeis que habitais em terra estrangeira. De fato, vossa cidade acha-se longe desta cidade. Portanto, se conheceis vossa cidade, aquela que deveis habitar, por que correis assim atrás de campos, instalações luxuosas, palácios e mansões inúteis? Quem procura tais coisas nesta cidade, não espera retornar à sua própria cidade. Insensato, vacilante, homem infeliz. Ignoras que tudo isso é estrangeiro e está em poder de outro? De fato, o dono desta cidade dirá: não quero que habites na minha cidade. Vai embora daqui, porque não obedeces às minhas leis. Então tu que possuis campos, casas e muitos bens, ao ser expulso por ele, o que farás com teu campo, tua casa e tudo o que te resta do que acumulaste? Porque o dono desta cidade te diz justamente: ou obedece às minhas leis, ou sais do meu país. Portanto, o que farás? Tu que segues a lei da tua cidade, por causa de teus campos e do resto de teus bens, renegarás tua lei e andarás de acordo com a lei dessa cidade? Atenção, é perigoso renegar tua lei, porque se queres retornar à tua cidade, temo que não te escolham mais, que não te acolham mais, por teres renegado a lei da tua cidade, né? A cidade natal, que é o céu, né? Que é de Deus. E assim sejas excluído dela. Vigia, portanto, visto que moras em terra estrangeira, terra, não reserves para ti senão o estritamente necessário e estejas pronto. Desse modo, quando o dono dessa cidade quiser te expulsar, porque te opões às suas leis, sairás da sua cidade, chegarás à tua, e aí viverás conforme tua lei, sem prejuízo e com alegria. Atenção vós que servis ao Senhor e tendes no coração, e o tendes no coração. Praticai as obras de Deus, lembrando-vos de seus mandamentos e das promessas que ele vos fez. Crede que ele as manterá, se seus mandamentos forem observados. Em lugar de campos, resgatai os oprimidos, conforme cada um puder. Visitai as viúvas e os órfãos, e não os desprezei. Gastai vossas riquezas e todos os vossos bens que recebestes de Deus nesses campos e casas. De fato, o Senhor vos enriqueceu para que presteis a ele tais serviços. E melhor adquirir esses campos, bens e casas que reencontrarás em tua cidade, quando aí retornares. Esse investimento é nobre e alegre, não produz tristeza, nem medo, mas alegria. Então, em lugar de campos, você tem que resgatar os oprimidos, cada um quanto puder. Visitai viúvas e órfãos e não os desprezeis, né? Então, gastai a vossa riqueza e todos os vossos bens que recebeste de Deus nessas realidades de resgatar os oprimidos e visitar viúvos e órfãos, né? Não é com coisas materiais. De fato, o Senhor vos enriqueceu para que prestais a Ele esses tais serviços, né? De cuidar das pessoas. É melhor adquirir isso, bens, do que reencontrarás, né, coisas que você vai reencontrar em tua cidade natal, que é o céu, quando aí retornares. Esse investimento é nobre e alegre, não produz tristeza nem medo, mas alegria. Não procureis o investimento dos pagãos, que é perigoso para os servos de Deus, que são coisas materiais na terra. Fazei vossos próprios investimentos, com os quais podeis alegrar-vos. Não cometais fraude, não toqueis nos bens dos outros, nem os desejeis, porque é mal desejar os bens alheios. Realiza a tua tarefa e serás salvo. Segunda parábola.
Caminhava eu para o meu campo e, observando um olmeiro e uma videira, refletia sobre essas árvores e seus frutos. Então o pastor me apareceu e disse: O que pensas sobre o olmeiro e a videira? Eu respondi: Senhor, penso que eles se completam perfeitamente. Ele disse: Essas duas árvores existem para servir de modelo aos servos de Deus. Eu pedi: Desejaria saber o modelo que podem oferecer essas árvores das quais falas? Ele perguntou: Vês o olmeiro e a videira? Respondi: Sim, Senhor. Ele continuou: A videira produz frutos, mas o olmeiro é estéril. Entretanto, se essa videira não se prende ao olmeiro, fica estendida no chão e não produzirá frutos. Os frutos que produzir apodrecerão, se ela não estiver suspensa no olmeiro. Vês, portanto, que o olmeiro também dá muitos frutos, não menos que a videira e até mais. Eu perguntei: Por que mais, Senhor? Porque respondeu. Ele respondeu: Porque a videira suspensa no olmeiro dá muitos frutos belos, ao passo que estendida no chão só produz frutos podres e poucos. Essa parábola vale para o servo de Deus, o pobre e o rico? Eu perguntei: Senhor, como assim? Explica-me. Ele respondeu: Escuta. O rico tem muitos bens, mas aos olhos do Senhor ele é pobre, porque se distrai com suas riquezas. A oração e a confissão ao Senhor não lhe são importantes, e se ele as faz, são breves, fracas e sem nenhum poder. Contudo, se o rico se volta para o pobre e atende às suas necessidades, crendo que o bem que ele fez ao pobre poderá encontrar sua retribuição junto a Deus, porque o pobre é rico por sua oração e confissão, e sua oração tem grande poder junto de Deus. Então o rico atende sem hesitação às necessidades do pobre. Assim, o pobre, socorrido pelo rico, reza por ele e agradece a Deus pelo seu benfeitor. Este, por sua vez, redobra o zelo para com o pobre, para que não lhe falte nada na vida, pois sabe que a oração do pobre é bem acolhida e rica junto a Deus. Desse modo, ambos cumprem sua tarefa. O pobre o faz mediante sua oração, que é a sua riqueza recebida do Senhor. Ele a devolve ao Senhor na intenção daquele que o ajuda. E o rico, sem hesitação, dá ao pobre a riqueza que recebeu do Senhor. Essa é uma ação nobre e bem acolhida por Deus, porque o rico compreendeu perfeitamente o sentido de sua riqueza e partilhou com o pobre os dons do Senhor, cumprindo assim convenientemente a sua tarefa. Para os homens, o olmeiro parece não produzir fruto. Eles não ignoram e não compreendem que, se vier seca, o olmeiro que conserva a água nutre a videira e esta, continuamente provida de água, produz o duplo de frutos, para ela mesma e para o olmeiro. Da mesma forma, os pobres, rezando ao Senhor para os ricos, asseguram pleno desenvolvimento das riquezas deles. Por sua vez, os ricos, atendendo às necessidades dos pobres, dão satisfação às suas almas. Portanto, ambos participam da ação justa. Quem age assim não será abandonado por Deus, mas será inscrito no livro dos viventes. Felizes os que possuem e compreendem que o Senhor preserva suas riquezas, pois aquele que o compreende poderá também prestar bons serviços. Uau! Terceira parábola. Ele me mostrou muitas árvores sem folhas, que me pareciam mortas, e eram todas semelhantes. E me perguntou: Vês essas árvores? Respondi: Sim, Senhor, eu as vejo. São semelhantes e mortas. Ele continuou: Essas árvores que vês são os habitantes deste mundo. Eu perguntei: Senhor, então por que são semelhantes e mortas? Ele respondeu: Porque os justos e os pecadores não se distinguem neste mundo, mas são semelhantes. De fato, para os justos este mundo é inverno, e eles não se distinguem, pois nele habitam juntamente com os pecadores. No inverno, despojadas de suas folhas, as árvores são semelhantes, e não se distingue quais estão mortas e quais vivas. Da mesma forma, os justos e os pecadores não se distinguem neste mundo, pois são todos semelhantes. Quarta parábola. De novo ele me mostrou muitas árvores, umas verdes e outras secas, e me disse:
Vês essas árvores? Respondi, sim, Senhor, eu as vejo. Umas estão verdes e outras secas. Ele continuou, as árvores verdes são justos, que habitarão no mundo que está para chegar. De fato, o mundo que está para chegar será verão para os justos e inverno para os pecadores. Portanto, quando brilhar a misericórdia do Senhor, e os servos de Deus poderão ser distinguidos e serão visíveis para todos. No verão, os frutos de cada árvore aparecem, e se pode saber de que espécie são. Do mesmo modo, naquele mundo os frutos dos justos serão manifestos, e se saberá que todos eles são vigorosos. Entretanto, naquele mundo, os pagãos e os pecadores, as árvores secas que viste, serão encontrados secos e mortos, e serão queimados como madeira morta, patenteando-se assim que durante a vida deles sua conduta foi má. De fato, os pecadores serão queimados, porque pecaram e não fizeram penitência. Os pagãos serão queimados, porque não conheceram seu Criador. Portanto, leva frutos em ti mesmo, para que naquele verão teu fruto seja conhecido. Evita muitas ocupações e não cometas nenhum pecado. Os que se carregam de muitas ocupações cometem também muitos pecados. São absorvidos por seus negócios e não servem mais em nada ao Senhor. Como poderia o homem assim pedir algo ao Senhor e ser atendido, se ele não serve ao Senhor? Os que o servem, receberão o que pedem, mas os que não servem não receberão absolutamente nada. Aquele que tem apenas uma ocupação pode também servir ao Senhor. O seu pensamento não se corromperá longe do Senhor, mas o servirá, conservando o pensamento puro. Se assim fizeres, poderás levar frutos para o mundo que está para chegar. Qualquer um que fizer isso levará frutos. Quinta parábola. Eu jejuava sentado sobre um monte e agradeci a Deus tudo o que ele fizera por mim. Então vi o pastor sentado junto de mim, dizendo: Por que vieste aqui tão cedo? Eu respondi: Senhor, porque estou montando guarda. Ele perguntou: Que quer dizer guarda? Eu respondi: Senhor, estou jejuando. Ele continuou: E que jejum é esse que estás fazendo? Eu respondi: Senhor, eu jejuo por costume. Ele disse: Não sabes jejuar para o Senhor, e esse jejum que fazes é sem valor. Eu perguntei: Senhor, por que dizes isso? Ele explicou: Digo-te que não é o jejum esse que imaginas fazer. Eu te ensinarei, porém, qual é o jejum agradável e perfeito para o Senhor. Eu disse: Sim, Senhor, tu me farás feliz se eu puder conhecer o jejum que agrada a Deus. Então ele explicou: Escuta, Deus não deseja um jejum vazio, por costume. Com efeito, jejuando desse modo para Deus, não farás nada para a justiça. Jejua do seguinte modo: não faças nada de mal em tua vida e serve ao Senhor de coração puro. Observa seus mandamentos, andando conforme seus preceitos, e que nenhum desejo mau entre em teu coração, e crê em Deus. Se fizeres isso e o temeres, abstendo-te de toda obra má, viverás em Deus. Se cumprires essas coisas, farás um jejum grande e agradável ao Senhor. Capítulo 55. Escuta a parábola sobre o jejum. Um homem possuía um campo e muitos escravos e mandou plantar uma vinha numa parte do campo. Ele escolheu um servo muito fiel e estimado. Chamou-o e lhe disse: Toma conta desta vinha que plantei e durante minha ausência coloca as estacas. Não faças mais nada na vinha. Observa esta minha ordem e serás feliz na minha casa. Serás livre na minha casa. Então o senhor do escravo saiu de viagem, e depois que partiu, o escravo tomou conta e estaqueou. Tendo terminado de estaquear, viu que a vinha estava cheia de mato. Então refletiu e disse: Já executei a ordem do senhor, agora capinarei a vinha, pois capinada ficará mais bela e, não sendo sufocada pelo mato, produzirá mais fruto. Decidido, capinou a vinha e arrancou todo o mato que havia nela. Sem o mato que a sufocava, a vinha ficou mais bela e florescente. Depois de certo tempo, o senhor do campo e do servo voltou, foi até a vinha e, vendo que estava muito bem estaqueada, capinada, o mato extirpado e que as videiras floresciam,
ficou muito satisfeito com o trabalho do escravo. Chamou então seu filho amado, que era o herdeiro, e seus amigos conselheiros. Disse-lhes o que ordenara ao escravo e tudo o que ele vira executado. Eles se alegraram com o escravo por causa do testemunho que o patrão dera dele. Então o patrão lhe disse: Prometi a liberdade a esse escravo, se ele executasse a ordem que eu lhe dera. Ele não só executou a ordem, mas fez bom trabalho na vinha, e isso me agradou muito. Portanto, como recompensa do trabalho que ele realizou, quero que ele seja herdeiro junto com meu filho, porque teve uma boa ideia e, ao invés de descartá-la, a realizou. O filho do Senhor aprovou a intenção de designar o escravo como seu cordeiro. Alguns dias mais tarde, o patrão dava um banquete e enviou muita comida do banquete ao escravo. Este aceitou a comida que o Senhor lhe enviara. Reteve o suficiente para si e distribuiu o resto aos seus companheiros de escravidão. Os companheiros o receberam, se alegraram e começaram a rezar para que ele, que os tratara tão bem, recebesse ainda mais favores do Senhor. O Senhor soube de tudo o que acontecera e de novo se alegrou muito com a conduta do escravo. Chamou novamente os amigos e o filho lhe contou-lhes a respeito da atitude do servo quanto à comida recebida. E eles concordaram mais ainda que o servo se tornara herdeiro juntamente com o filho do Senhor. Uau! Eu lhe disse, Senhor, não compreendo essas parábolas, nem as poderei entender, se não me explicares. Ele respondeu, vou te explicar tudo e te esclarecerei tudo o que eu falar. Guarde os mandamentos do Senhor, e lhe serás agradável, e contado entre os que observam seus mandamentos. Se fizeres algo de bom, além do mandamento de Deus, conseguirás glória maior, e serás glorificado junto a Deus, mais do que deveria ser. Ele não fez só o que era, né, pedido, ele fez mais ainda, né? Portanto, se observando os mandamentos de Deus acrescentares mais boas obras, te alegrarás, se as observares conforme minha ordem. Eu lhe disse, Senhor, observarei tudo o que me indicares, pois sei que estás comigo. Ele me respondeu, estarei contigo, pois tens esse desejo de fazer o bem, e estarei com todos os que têm o mesmo desejo. Se os mandamentos do Senhor são observados, teu jejum é muito bom. Eis como observarás o jejum que queres praticar. Antes de tudo, guarda-te de toda má palavra, de todo desejo mau, e purifica teu coração de todas as coisas vãs deste mundo. Se observares isso, teu jejum será perfeito, e jejuarás do seguinte modo. Depois de cumprir o que foi escrito, no dia em que jejuares, não tomarás nada a não ser pão e água. Calcularás o preço dos alimentos que poderias comer nesse dia e o porás à parte para dar a uma viúva, a um órfão ou necessitado. E desse modo te tornarás humilde. Graças a essa humildade, quem tiver recebido ficará saciado e rogará ao Senhor por ti. Se jejuares como te ordenei, teu sacrifício será aceito por Deus. Teu jejum será anotado e o serviço assim realizado será bom, alegre e bem acolhido pelo Senhor. Observarás isso com teus filhos e toda a tua família. Desse modo serás feliz, e todos os que ouvirem esses preceitos e os observarem serão felizes e receberão do Senhor as coisas que pedirem. Eu lhe pedi, eu lhe pedi insistentemente que me explicasse o sentido simbólico do campo, do Senhor, da vinha, do escravo que estaqueara a vinha, do filho, dos amigos, conselheiros, pois compreendera que tudo isso era uma parábola. Ele me respondeu: És muito ousado em tuas perguntas. De modo algum deves perguntar, pois se alguma coisa se deve explicar a ti, será explicada. Eu lhe disse, Senhor, tudo o que me mostrares sem explicar será inútil que eu veja, pois não compreenderei o que significa. Da mesma forma, se me contas parábolas sem explicá-las, terei ouvido em vão alguma coisa de ti. De novo ele me respondeu, dizendo: Todo servo de Deus que tem o Senhor em seu coração pode lhe pedir a compreensão e obtê-la. Ele obterá então explicar qualquer parábola, e graças ao Senhor, tudo o que for dito em parábolas será compreensível para ele. Os indolentes e preguiçosos para oração, porém, vacilam em pedir ao Senhor. O Senhor é misericordioso e atende todos os que lhe pedem sem hesitação.
Tu, porém, que foste fortificado pelo anjo glorioso e dele recebeste esta oração, e não és preguiçoso, porque não pedes a compreensão, tu a receberás. Eu repliquei, Senhor, tendo a ti comigo, tenho necessidade de te pedir e perguntar. Com efeito, tu me mostras tudo e falas comigo. Se eu visse ou ouvisse essas coisas sem ti, pediria ao Senhor que as explicasse a mim. Ele continuou, já te disse, e não faz muito, que és esperto e ousado para pedir explicação às parábolas. Como és tão perseverante? Vou te explicar o sentido simbólico do campo e de tudo mais que o acompanha, para que possas explicá-lo a todos. Escuta, portanto, e compreende. O campo é este mundo, e o dono do campo é aquele que criou todas as coisas, que as organizou e lhes deu força. O filho é o Espírito Santo, e o escravo é o filho de Deus. As videiras são um povo que ele mesmo plantou. As estacas são os santos anjos do Senhor, que protegem o seu povo. O mato arrancado da vinha são as iniquidades dos servos do Senhor. A comida do banquete que ele enviou ao escravo são os mandamentos que ele deu por meio de seu filho. Os amigos e conselheiros são os primeiros santos anjos criados. A viagem do Senhor é o tempo que resta para a sua parousia. Eu lhe perguntei, Senhor, tudo isso é grande, admirável e glorioso. Como poderei, Senhor, compreender essas coisas por mim mesmo? Nenhum outro homem, ainda que fosse muito inteligente, poderia compreendê-las. Explica-me ainda, Senhor, o que vou perguntar. Ele disse. Se desejas alguma explicação, podes pedi-la. Eu perguntei, Senhor, por que o Filho de Deus aparece na parábola sob forma de escravo? Ele respondeu, escuta, o Filho de Deus não aparece sob a forma de escravo, mas com grande poder e soberania. Eu disse, como, Senhor? Não compreendo. Ele continuou, porque Deus plantou a vinha, isto é, criou o seu povo e o entregou ao seu filho. E o filho estabeleceu os anjos sobre eles, para guardá-los individualmente. Ele próprio purificou os pecados deles, trabalhando muito e suportando muitas fadigas, pois ninguém pode capinar uma vinha sem trabalho e fadiga. Ele, portanto, tendo purificado os pecados do povo, ensinou os caminhos da vida, dando-lhes a lei que recebera de seu pai. Observa que ele é o Senhor do povo, porque recebeu todo o poder do seu pai. Escuta porque o Senhor nomeou o seu filho conselheiro e os anjos gloriosos para decidir a herança que deveria ser dada ao escravo. Deus fez habitar na carne que ele havia escolhido o Espírito Santo pré-existente, que criou todas as coisas. Essa carne em que o Espírito Santo habitou serviu muito bem ao Espírito andando no caminho da santidade e pureza, sem macular em nada o Espírito. Ele se portou digno e santamente, participou dos trabalhos do Espírito e colaborou com ele em todas as coisas. Comportou-se com firmeza e coragem, por isso Deus a escolheu como companheira do Espírito Santo. Com efeito, a conduta dessa carne agradou a Deus, pois ela não se maculou na terra, enquanto possuía o Espírito Santo. Ele tomou então o Filho e os anjos gloriosos por conselheiros, para que essa carne que tinha servido ao Espírito irrepreensivelmente obtivesse um lugar de repouso, e não parecesse ter perdido a recompensa pelo seu serviço. Toda a carne em que o Espírito Santo habitou e que for encontrada pura e sem mancha receberá sua recompensa. Aí tens a explicação dessa parábola. Eu disse, Senhor, fiquei contente em ouvir a explicação. Ele disse, escuta agora, guarda tua carne pura e sem mancha, para que o Espírito que nela habita, dê testemunho em favor dela e assim seja justificada. Cuida para que nunca entre em teu coração a ideia de que a tua carne é perecível. E cuidado para não abusar dela com alguma impureza. Se manchas tua carne, mancharás também o Espírito Santo. Portanto,
Se manchas tua carne, não viverás. Eu perguntei, Senhor, se tiver havido alguma ignorância antes que essas palavras tivessem sido ouvidas, como se pode salvar o homem que manchou sua carne? Ele respondeu, quanto às ignorâncias anteriores, somente Deus pode conceder a cura, pois ele tem todo o poder. Agora, porém, estejas atento, e o Senhor, em sua grande misericórdia, as curará. Se doravante não manchares nem tua carne, nem teu espírito, pois os dois vão juntos, e não podem manchar-se um sem o outro. Portanto, conserva os dois puros e viverás em Deus. Sexta parábola. Sentado em casa, eu glorificava o Senhor por tudo que tinha visto e meditava sobre os mandamentos, descobrindo que eles são bons, fortes, alegres, gloriosos e capazes de salvar a alma do homem. E dizia a mim mesmo: serei feliz se caminhar conforme esses mandamentos, e qualquer um que andar nesse caminho também será feliz. Enquanto dizia isso a mim mesmo, de repente vi o pastor ao meu lado dizendo: por que duvidas a respeito dos mandamentos que te dei? Eles são bons. Não duvides em nada. Ao contrário, reveste-te da fé do Senhor e andarás em seus caminhos, porque eu te fortificarei neles. Esses mandamentos são úteis para os que farão penitência, porque se não andarem nesse caminho, sua penitência será inútil. Vês, portanto, que fazeis penitência, rejeitai os males deste mundo, que vos aniquilam. Revestidos de toda a virtude de justiça, podereis observar os meus preceitos, mas não acrescenteis pecados aos vossos pecados. Se não acrescentardes mais pecados, cancelarei os vossos pecados passados. Caminhai, portanto, conforme os meus mandamentos e vivereis em Deus. Todas essas coisas vos foram ditas por mim. Depois de me dizer isso, ele acrescentou: vamos ao campo e te mostrarei os pastores das ovelhas. Eu disse: vamos, Senhor. Fomos para uma planície e ele me mostrou um jovem pastor vestido com roupa amarela. Apacentava numerosas ovelhas, as quais viviam de modo voluptuoso e dissoluto, saltando alegremente de cá para lá. O pastor também estava muito satisfeito com o seu rebanho. Sua fisionomia era alegre e ele andava de um lado para o outro no meio das ovelhas. Vi também outras ovelhas juntas, dissolutas e voluptuosas, mas estas não saltavam. Então ele me perguntou: vês este pastor? Eu respondi: vejo, Senhor. Ele continuou: e o anjo da volúpia e do erro? Ele aniquila as almas dos servos de Deus que são vazios, desviando-os da verdade e enganando-os com maus desejos, nos quais eles morrem. De fato, eles esquecem os mandamentos do Deus vivo e caminham nos enganos e volúpias vãs, e são destruídos por esse anjo. Alguns morrem e outros se corrompem. Eu lhe disse: Senhor, não sei o que é essa morte e essa corrupção. Ele respondeu: escuta. Todas as ovelhas que viste muito alegres e saltitantes são os que se separaram definitivamente de Deus e se entregaram às paixões deste mundo. Para eles não há mais penitência para a vida, porque além de tudo blasfemaram contra o nome do Senhor. Para eles, portanto, resta apenas a morte. Aquelas que viste pastando no mesmo lugar, sem saltitar, são os que se entregaram às volúpias e aos enganos, mas sem blasfemar contra o Senhor. Corromperam-se longe da verdade. Para eles, portanto, existe esperança de penitência, a fim de que possam viver. A corrupção conserva ainda alguma esperança de restauração, ao passo que a morte implica em perdição eterna. Avançamos mais um pouco e ele me mostrou um pastor de porte alto e de aspecto selvagem, vestido com pele branca de cabra, com um bornal nas costas e na mão um cajado rude cheio de nós e um grande chicote. Seu olhar era tão severo que me infundiu medo. Assim era o seu olhar. Esse pastor recebia do pastor jovem as ovelhas dissolutas e voluptuosas, mas que não saltitavam. Ele as impelia para o lugar escarpado, cheio de espinhos e cardos, e as ovelhas não conseguiam livrar-se dos espinhos e dos cardos, pois ficavam emaranhadas neles. Estavam presas entre os espinhos e cardos e sofriam muito açoitadas pelo pastor, o qual as fazia andar de cá para lá sem lhes dar descanso, e elas jamais se tranquilizavam. Ao vê-las assim, flageladas e atormentadas, fiquei triste por elas,
porque assim torturadas, não tinham nenhum tipo de trégua. Então perguntei ao Senhor que conversava comigo: Senhor, quem é esse pastor tão cruel e severo, que não tem nenhuma piedade dessas ovelhas? Ele respondeu: Esse é o anjo do castigo. Ele é justo, mas foi carregado do castigo. Ele recebe aqueles que vagueiam longe de Deus e que seguiram o caminho dos desejos e enganos deste mundo. Ele os pune conforme cada um merece, com castigos terríveis e variados. Eu pedi, Senhor, eu desejaria saber quais são esses diversos castigos. Ele continuou: Escuta, quais são as diversas provações e castigos? As provações são as da vida. Alguns são castigados com prejuízos, outros pela indigência, outros por doenças diversas, outros por alguma insegurança, e outros ainda são injuriados por pessoas indignas, que têm que sofrer muitas outras calamidades. De fato, incertos em suas intenções, muitos se lançam a muitas coisas, mas em nada conseguem sucesso. Dizem que não são felizes em seus negócios e não lhes entra no coração que cometeram ações más. Ao contrário, acusam o Senhor. Quando são atribulados por essas provações, são entregues a mim para uma boa reeducação. Eles se reforçam na fé do Senhor e o servem de coração puro pelo resto de seus dias. Quando fazem penitência, as obras más que praticaram lhes entram no coração, e então eles glorificam a Deus, porque é juiz justo e porque cada um sofreu justamente por suas próprias ações. Doravante eles servem ao Senhor de coração puro e têm sucesso em tudo o que fazem, pois recebem do Senhor tudo o que pedem. Então eles glorificam ao Senhor por terem sido entregues a mim e já não sofrem mal nenhum. Eu lhe disse, Senhor, explica-me ainda esse ponto. Ele perguntou, o que procuras ainda? Eu continuei, Senhor, os voluptuosos e transviados são atormentados por tanto tempo por aquele em que foram voluptuosos e transviados? Ele respondeu, são atormentados durante tempo igual. Observei, Senhor, são atormentados por pouquíssimo tempo. Com efeito, seria preciso que as pessoas que vivem assim na volúpia e se esquecem de Deus fossem torturadas por tempo 7 vezes maior. Ele me disse, insensato, não conheces a força do tormento. Eu respondi, Senhor, se eu conhecesse, não pediria explicações. Ele continuou, escuta, qual é a força de uma e outra coisa? O tempo da volúpia e do engano é de 1 hora, mas 1 hora de tormento tem a força de 30 dias. Passando um dia na volúpia e no engano, e um dia nos tormentos, esse dia de tormento vale por um ano inteiro. A pessoa é atormentada por tantos anos quantos dias passou na volúpia. Vês, portanto, que o tempo da volúpia e do engano é mínimo, mas o do castigo e do tormento é longo. Eu disse, Senhor, não compreendi inteiramente os tempos do engano, da volúpia e do tormento. Explica-me com mais clareza. Ele respondeu, tua insensatez é insistente e não queres purificar teu coração e servir a Deus. Cuidado para que o tempo não se cumpra e sejas encontrado insensato. Ouve, portanto, para compreender o que desejas. Aquele que vive um dia na volúpia e no engano, fazendo o que quer, reveste-se de muita insensatez e não percebe a ação que faz. No dia seguinte, esquece o que fez no dia anterior. A volúpia e o engano não têm memória, por causa da insensatez do que se revestem. Quando, porém, o castigo e o tormento se ligam ao homem por um dia, é durante um ano todo que ele é castigado e atormentado, pois o castigo e o tormento têm grande memória. Atormentado e castigado durante o ano inteiro, ele se lembra então da volúpia e do engano, e reconhece que é por causa deles que sofre esses males. Todo homem que vive na volúpia e no engano é assim atormentado, porque possuindo a vida, ele se entregará à morte. Eu perguntei, Senhor, quais são as volúpias perniciosas? Ele respondeu, é tudo que o homem faz com prazer, é volúpia. Assim, o colérico, fazendo aquilo que é conforme a sua paixão, é voluptuoso. O mesmo acontece com o adúltero, o bêbado, o maledicente, o mentiroso, realizando aquilo que é conforme a sua própria doença. Se entrega por esse ato à volúpia. Todas essas volúpias são más para os servos de Deus. Portanto, é por causa desses enganos que sofrem aqueles que são castigados e atormentados. Contudo,
Há sempre volúpias que salvam os homens, pois muitos experimentam volúpia em fazer o bem. São impulsionados pelo próprio prazer. Essa é volúpia proveitosa para o servo de Deus e traz vida para o homem. As volúpias perniciosas, de que falamos antes, só lhe trazem tormentos e castigos. Caso se obstinem e não se arrependam, acarretam a morte para si mesmos. Sétima parábola. Poucos dias depois vi o pastor na mesma planície onde tinha visto também os pastores, e ele me perguntou: O que procuras ainda? Respondi: Senhor, estou aqui a fim de te pedir que mandes o pastor justiceiro sair da minha casa, pois ele me atribula muito. Ele disse: É preciso que sejas atribulado. Com efeito, foi assim que o anjo glorioso ordenou a respeito de ti. Ele quer que sejas provado. Perguntei: Senhor, o que eu fiz de tão mal para ser entregue a esse anjo? Ele respondeu: Escuta, teus pecados são numerosos, mas não tanto para que sejas entregue a esse anjo. Todavia, tua família cometeu grandes pecados e iniquidades, e o anjo glorioso ficou irritado com as obras deles e por isso ordenou que sejas atribulado por algum tempo. Dessa forma, eles farão penitência e se purificarão de todo o desejo deste mundo. Quando se tiverem arrependido e purificado, o anjo do castigo se afastará. Perguntei-lhe: Senhor, se foram eles que fizeram essas coisas para irritar o anjo glorioso, que fiz eu? Ele respondeu: E que não há outro modo para que eles sejam atribulados se tu, chefe da família, não sofreres tribulação. Porque sendo tu atribulado, eles forçosamente o serão também. Mas se tiveres prosperidade, nenhuma tribulação poderá atingi-los. Eu repliquei: Senhor, eles já fizeram penitência de todo o coração. Ele respondeu: Eu sei. Eu sei muito bem que eles fizeram penitência do fundo do coração. Você pensa que os pecados daqueles que fazem penitência são imediatamente remidos? De modo algum é preciso que aquele que fez penitência aprove sua própria alma, se humilhe profundamente em tudo o que faz e passe por muitas e variadas tribulações. Se ele suportar as tribulações que lhe sobrevierem, aquele que tudo criou e fortaleceu terá compaixão dele e lhe concederá a cura. Mas isso acontecerá seguramente, se ele vir puro de toda coisa má, se ele vir puro de toda coisa má o coração do penitente. Portanto, proveitoso a ti e a tua família passar agora por tribulações. Mas por que estou falando tanto? Tens que passar por tribulações, conforme ordenou esse anjo do Senhor que te confiou a mim. Agradece ao Senhor por julgar-te digno de te mostrar previamente a tribulação. Dessa forma, conhecendo-a de antemão, tu a suportarás valorosamente. Eu lhe pedi: Senhor, fica comigo, e eu poderei suportar qualquer tribulação. Ele respondeu: Estarei contigo e pedirei ao anjo justiceiro para te atribular mais suavemente. Todavia serás atribulado por pouco tempo e depois serás restabelecido em teu lugar. Continua, porém, a te humilhar e a servir ao Senhor de coração puro. Tu tens filhos e tua família, e anda conforme meus mandamentos que eu te dei. Desse modo, tua penitência poderá ser firme e pura. Se observares isso com tua família, toda tribulação se afastará de ti, e a tribulação também se afastará de todos os que andarem conforme os meus mandamentos.